No último programa, nós vimos que uma atitude adequada que se deve ter diante do poder de Deus é temer a Deus. Hoje nós vamos ver mais duas atitudes. E uma delas é comprometimento. Comprometer-se com Deus. Assumir um compromisso com Deus. Veja o que diz 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Aqui Deus está falando com um rei chamado Asa, um rei do povo de Judá no Antigo Testamento. Este rei havia enfrentado uma grande tribulação, uma grande angústia, que foi uma guerra que outros reinos fizeram contra ele. Estes reinos tinham o dobro do número de soldados que o exército do rei Asa tinha. Mas naquela ocasião o rei Asa confiou em Deus e Deus operou um grande livramento. Agora o rei Asa enfrenta um outro problema. Um reino que ficava ao norte fez aliança com outro reino e isso preocupou o rei Asa. E ele procurou aquele rei para fazer uma aliança com ele para que ele anulasse aquela primeira aliança feita com o rei inimigo do rei Asa. Depois dele ter feito isto, Deus mandou o seu profeta dizendo esta palavra: os olhos do Senhor passam por toda a terra para fortalecer, mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. É dito aqui que os olhos de Deus estão passando por toda a terra. Estão sondando todos os corações, o meu, o seu. E Deus está procurando saber se nosso coração é totalmente dele, totalmente comprometido com ele. Se nós não estamos com um pé confiando nele e o outro pé confiando em outras coisas, confiando no mundo, em outros meios. E é dito que Deus faz isso para mostrar-se forte, para dar forças, dar ânimo para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O rei Asa demonstrou que naquela ocasião o seu coração não era totalmente de Deus. E por isso ele falhou. Ele não tinha um coração totalmente comprometido com Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Não há um outro poder que se compare ao de Deus. Não há um outro poder que possa competir com o poder de Deus. Por isso que o nosso coração deve ser totalmente comprometido com o de Deus. Nós não podemos achar de temer a Deus numa coisa e não temer em outra. De nos comprometer com Ele numa parte da vida e não com outra. Isso implica em achar que há um outro poder que possa fazer frente ao poder de Deus. Mas não, porque Deus é todo-poderoso. E porque Ele é todo-poderoso, Ele exige todo nosso coração. A segunda atitude, muito relacionada com essa, é uma atitude de fé que nós precisamos ter no poder de Deus. Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 9, os versos 22 a 24. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes,
tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aqui nos é contada a história de um pai que tinha um filho com convulsões frequentes, e estas convulsões eram provocadas por um espírito mau, um demônio, que se apossava daquele menino e ora o lançava na água, ora o lançava no fogo para o matar. Aquele pai, com toda aquela aflição, já havia corrido atrás de vários auxílios, várias pessoas para ajudar e nunca havia encontrado solução para o seu problema. E aí ele foi até os discípulos de Jesus, mas os discípulos de Jesus também não conseguiram resolver. Então Jesus mandou chamar o menino e o seu pai. E quando estavam diante dele, Jesus perguntou o que acontecia. Aí o pai do menino explicou qual era o problema. E ao terminar de explicar, disse isso: Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. O pai do menino diz para Jesus: Se tu podes fazer. Jesus responde da seguinte maneira: Se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus diz: a maior dificuldade aqui não é o meu poder, Jesus está dizendo, porque eu posso. A maior dificuldade é se você pode crer, porque tudo é possível ao que crê. Diante disso, o pai do menino entendeu a palavra de Jesus e com lágrimas ele clamou: Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Muitas vezes nós somos incrédulos também diante do poder de Deus. Mas Deus está nos dizendo: o problema não está em mim, Deus diz, porque eu posso. O problema está em você, se você pode crer. Diante do grande poder de Deus, nós precisamos ter fé e ter um coração plenamente comprometido com Ele. Uma fé plena em Deus, acreditando que Ele tem todo o poder e que tudo é possível ao que crê. Não divida seu coração com qualquer outro poder, com qualquer outra crença. Acredite apenas e tão somente no poder de Deus. Porque quando você divide o seu coração com outro poder, os olhos do Senhor percebem. Mas quando o seu coração é plenamente de Deus, clame a Deus pedindo ajuda, que Ele lhe ajude em sua incredulidade, para que o seu coração seja dele. Porque a onipotência de Deus exige de nós um coração comprometido e uma fé inteiramente nele. Amém.